Olá, vamos solucionar uma questão de auditoria e perícia? É a questão 47 do Exame Nacional do Conselho Federal de Contabilidade do primeiro semestre de 2024. Joaquim, auditor renomado, foi consultado pela firma de auditoria Novos Auditores ABC com a seguinte problemática. Ao realizar a análise do balanço patrimonial de um de seus clientes, foi constatado um valor substancial de fornecedores em seu passivo em todos os meses, caracterizando um acordo firmado de maneira recorrente. Apesar disto, não foi encontrado na documentação de seu cliente o contrato que assegurasse essa relação contratual. De acordo com a norma brasileira de contabilidade de trabalho de auditoria 500, trata da evidência de auditoria, nessa situação hipotética, assinale o procedimento mais adequado e Joaquim deveria indicar a firma Novos Auditores ABC para que eles confirmassem tal relação. Então, as opções são observação, recálculo, análise recombinante e confirmação externa. Vamos, então, para a solução. Primeiramente, a questão está tacitamente tratando dos trabalhos de auditoria, que é a norma brasileira de contabilidade 500, que objetiva a evidência de auditoria. É uma norma vigorando 2016, já na sua revisão 1. Nessa proposição foi evidenciado algumas questões bem pontuadas, não é? Saldo relevante fornecedores no passivo. Então, a dívida precisa ser realmente confirmada. Relação recorrente com esses fornecedores, como, por exemplo, compras contínuas, não é? Ausência de contrato formal que comprove a relação. Por que razão? Porque o saldo é relevante e a relação é recorrente entre o fornecedor e a empresa. E a necessidade de confirmar a existência e a validade da relação comercial. Isso posto, vamos tratar para cada uma das opções colocadas na questão. Alternativa A menciona a observação como procedimento de auditoria. O que é a observação? É um procedimento para verificação de processos ou atividades sendo executadas, como, por exemplo, contagem física de estoques e rotinas operacionais. Então, cabe ao auditor fazer observação em loco da empresa, por exemplo, fazendo contagem de estoques, verificando a existência dos bens, das rotinas operacionais vinculadas a estoques, por exemplo. Né? Isso é tratado na seção A21 da norma brasileira de contabilidade 500, né, de trabalho de auditoria. Entretanto, a observação não atende à demanda da questão, porque a demanda da questão fala sobre a relação contratual. Como confirmar que esses valores de relevantes com fornecedores e recorrentes acontecem mesmo? Então, precisaria de ter um documento, né, uma relação contratual com documentação, e esta atividade, né, de observação de auditoria não se aplica para esta problemática colocada. Alternativa B fala do recálculo. O recálculo também é constante da norma. Está na seção A23 da revisão 1. É um procedimento utilizado para conferir cálculos, validar somas, juros, depreciações, etc. O recálculo é muito comum em auditoria, que o auditor faz a conferência e depois um outro auditor confere os cálculos ou faz a conferência dos cálculos feitos pela empresa. Validando somas, cálculo de juros, cálculo de depreciações. Também não atende à demanda da questão, que é a confirmação da existência de uma relação contratual com fornecedores. A alternativa C, ela cita análise recombinante, mas nos trabalhos de auditoria dessa norma não existe essa terminologia, análise recombinante. Alguém poderia entender como sinônimo de procedimentos analíticos, ou análise analítica. Esta sim está mencionada na norma, na seção A25, que trata de operações de saldos, análise de variações, relações entre contas. Mesmo assim, se fosse enquadrado como sinônimo de análise analítica, o que não poderia numa questão de prova, porque ou é ou não é, mesmo, a análise analítica não serve para confirmar a existência de saldos de uma relação contratual com fornecedores.
que a análise de variações é comparar se aumentou, se diminuiu, né? Entre as contas, fazer comparações entre previsões e realizado, por exemplo. Então, não é o caso. Então, sobrou, como são 4 alternativas, a alternativa D, e de fato ela é a correta. Confirmação externa. É um trabalho de auditoria importantíssimo, a confirmar se realmente aconteceu os fatos decorrentes de tão valores altos e de relações constantes, não é? Então, envolve a obtenção de evidência diretamente de terceiros independentes, com resposta escrita ou eletrônica, mais confiável e relevante para confirmar saldos com fornecedores. Então, quando falta documentação, tem que fazer a circularização diretamente com os terceiros. Isso está previsto na seção A22 da norma. Então, a questão 47, a recomendação do Joaquim para a nova empresa, né, novos auditores, para que confirmasse a relação, está no procedimento de confirmação externa, letra D dessa questão. Mais uma vez, dominando contabilidade de finanças, envolvendo, nesse caso, a resolução de uma questão de auditoria. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.